filho nesta hora, dele a palavra revelada, agilidade de pensamento e raciocínio. Fala conosco através da tua palavra nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Gostaria de cumprimentar a igreja e a todos que nos assistem pela rede social, com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Muito feliz com mais uma oportunidade que o Senhor me permite de trabalhar para Ele, de anunciar o Evangelho. Querido, eu convido vocês a abrir a palavra de Deus, do Evangelho de Lucas, no capítulo 3, a partir do versículo 2, para a glória do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 2, e diz assim a palavra do Senhor: Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Aleluias. Só até aí, queridos. Paizinho querido, humildemente eu te peço nessa noite, que o Senhor possa, Pai querido, me usar, Senhor, para anunciar a tua palavra, para dizer aos teus filhos, ó Pai querido, aquilo que o Senhor tem para eles nessa noite. Ó Pai querido, todo levante do inimigo contra a tua palavra nessa noite, eu repreendo em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Queridos, muitas pessoas, ao aceitar a Jesus Cristo como Salvador de suas vidas, ficam estacionados, parados pelo meio do caminho, sem saber o que fazer, com medo das acusações do nosso inimigo, com medo do que as pessoas da família, dos amigos possam dizer a seu respeito, e muitas pessoas não conseguem prosseguir na caminhada cristã por timidez, ou porque começam a deixar a tristeza invadir os seus corações, por achar que não tem capacidade para fazer a obra do Senhor. Realmente, se não for pela misericórdia de Deus, ninguém será capaz de fazer tal coisa. Mas, querido, nessa noite, eu quero trazer para vocês, para que vocês possam ter a certeza de que aquilo que Jesus Cristo tem para as nossas vidas, nada na face dessa terra é capaz de impedir. Havia mais ou menos 400 anos que Israel não ouvia mais a voz profética. E quando essa voz vem, querido, ela não vem lá dos templos. Quando essa voz vem, ela não vem da classe sacerdotal nem do palácio. Pelo contrário, ela vem de um lugar estranho, de um homem estranho. Ela vem de uma pessoa, talvez a mais improvável da época, para que se fosse ouvido a palavra do Senhor. Aleluias. A palavra de Deus veio a João Batista no deserto. Querido, aquele que ele era fruto de profecia, resposta de oração e um milagre do céu. Quantas vezes, querido, nós desanimamos no meio do caminho? Quantas vezes nós achamos que não vamos conseguir, porque nós absorvemos as críticas, as calúnias, o levante das pessoas que estão ao nosso redor, e aí deixamos parado, enterrado aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para fazer. E talvez você fique aí pensando, mas quem Deus pode usar? E por que Deus usa as pessoas para falar do seu amor, do Evangelho? Querido, Deus usou este homem porque ele não era apenas um caniço balançado pelo vento. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, e que ainda no ventre da sua mãe, ele já começava ali, queridos, ali um mover do Senhor sobre a vida dele. Dentro do ventre ele já começava a chutar a barriga da sua mãe, e ali de dentro já sabia que quando ele saísse, Deus usaria na sua obra, Deus usaria para que ele levasse até as pessoas, nada além do Evangelho do Senhor.
Deus usou a João Batista porque ele não era um profeta da conveniência. Ele não pregava prosperidade para as pessoas. Ele não saía por ali anunciando que Jesus Cristo iria acrescentar à vida das pessoas riquezas, que Deus ia acrescentar à vida das pessoas bens materiais. Muito pelo contrário, ele saía para anunciar o evangelho de arrependimento, porque sem arrependimento, querido, nós não iremos entrar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, para que você tenha menção, os inimigos dele olhavam e diziam: olha, ele tem demônio. Mas Jesus Cristo, com a sua infinita misericórdia, olhava e dizia: não, ele está cheio do Espírito Santo, porque fui eu quem levantei, fui eu quem tirei do lamaçal de pecado, enchi de unção, fui eu quem capacitei para fazer a minha obra. Oh, aleluias! Fui eu quem capacitei, dizia o Senhor. Jesus usava, e Deus usava de forma maravilhosa aquele homem, porque ele era uma lâmpada que alumiava no deserto, em meio à escuridão. Ele não queria, querido, brilhar mais do que a glória do Senhor. Muito pelo contrário, ele aponta para Jesus e diz: ei, eis o Cordeiro de Deus. Ele não buscou a glória para si, porque ele sabia, querido, que de nada adiantaria, que seriam palavras vazias que iriam sair de sua boca, se não fosse pela graça do Senhor. E ele dizia mais: que ele cresça em mim e que eu diminua. Usava aquele homem, querido, porque ele não era simplesmente algo que ecoava no deserto, mas ele era a voz profética do Senhor, que ali ia rasgando as imensidões daquele lugar, atingindo corações das pessoas. Aleluias! Era a boca de Deus naquele lugar. Muitas vezes, querido, Deus levanta pessoas para anunciar o evangelho de arrependimento, e as pessoas ficam preocupadas com as coisas que o Senhor acrescenta em nossas vidas, através do nosso trabalho, através de sabermos administrar o nosso próprio dinheiro, através de devolver ao Senhor aquilo que lhe é de direito. Muitas vezes, querido, nós imaginamos que, puxa, somos pequenos demais para trabalhar na obra. É exatamente por aí, querido. Quanto menor você se sentir, melhor você será usado na obra do Senhor. Quanto menor você se colocar na presença do Senhor, mais Deus vai usar para fazer o teu trabalho. Oh, aleluias! E Deus continuava usando aquele homem, porque ele era um homem ousado, porque a palavra do Senhor, ela não nos garante espírito de medo, de covardia, mas a palavra do Senhor nos garante unção de ousadia, querido. E ele tinha coragem, ele era arrojado, porque ele não poupou nem aqueles que estavam em pecado e aqueles que eram autoridade naquele lugar. Ele não aplaudiu Herodes, muito pelo contrário, ele denunciava o pecado. Mesmo sabendo que a sua cabeça seria colocada a prêmio, ele não se acovardou diante daquela situação. Em extrema humildade, ele ainda olha e diz: eu não sou digno de desatar-lhe nem as correias da sandália de Jesus. Aleluias! Como Deus usou este homem, de que maneira Deus usou este homem para aterrar os vales. Querido, vale é uma depressão, um buraco, abismo na vida das pessoas, que impedem às vezes o agir de Deus. Existem impurezas que precisam ser aterradas. Existem, querido, coisas que vão tirar você da presença do Senhor. Existem coisas que não vão permitir que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. E isso só você, depois que abrir o seu coração, só assim, e permitir que o Senhor trabalhe na sua vida,
você vai permitir que Ele possa te usar também na obra do Senhor. Desânimo, comodismo, impurezas, tudo isso nós devemos tirar dos nossos corações. Querido, o vale separa dois montes: falta de comunhão, mágoa, contendas e maledicência. Aleluias. Deus usou ele para nivelar os montes, e eu quero trazer a você aqui nessa noite, uma pessoa, querido, cercada por monte de um lado, monte de um outro, e ele olha para cima e não consegue enxergar nada além das montanhas, mas quando, querido, a palavra de Deus nivela os montes, ele coloca a pessoa por cima, com uma visão ampla da situação, para você começar a enxergar as coisas da forma que elas verdadeiramente são. Oh, aleluias! E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele impediu que muitas pessoas se sobressaíssem achando que tinham capacidade para fazer qualquer coisa. Haja visto que a soberba não leva ninguém a lugar algum. Nós temos exemplos na Bíblia como Nabucodonosor, que achou que era autossuficiente demais e foi comer capim, querido. Pessoas que achavam que conseguiam e podiam fazer qualquer coisa na face dessa terra. Aleluias. Herodes foi comido por vermes. Louvado seja o nome do Senhor. Uma visão ampla, querido. É isso que Jesus tem para as nossas vidas. É isso que Jesus quer fazer em nossas vidas. Tirar as escamas do pecado e colocar você sobre os montes nivelados. Deus usou para endireitar os caminhos. A duplicidade de vida tem atrapalhado as igrejas no tempo de hoje. Pessoas que dentro da igreja têm uma aparência, têm uma atitude, mas fora da igreja, querido, vivem uma vida completamente diferente, afundada no pecado, cheio de erros, carregando uma amargura, angústia, carregando ódio do seu irmão. Pessoas, querido, que tinham tudo para estar na presença do Senhor, trabalhando na obra de Deus, mas são impedidas porque não querem permitir, não querem limpar os seus corações para que o Senhor possa usar. Deus usou este homem para aplanar os caminhos escabrosos. Sabe o que é isso, querido? Algo fora do lugar. Se tem algo fora do lugar em nossas vidas, Deus vai levantar o pregador, Deus vai levantar uma criança, alguém, querido, para que possa ser boca de Deus na face dessa terra, porque coisa errada em nossas vidas não podem fazer parte do reino de Deus. Aleluias. É a importante missão que nós temos de olhar para dentro de nós mesmos e enxergar aquilo que está fora do lugar. É hora de colocar novamente as coisas em ordem para que o Senhor possa te usar. Deus usou aquele homem para pregar a palavra de Deus. A mensagem de arrependimento pregada por João Batista, querido, não era uma mensagem gostosa de ser ouvida. Não era algo que as pessoas gostavam muito. E se fizermos isso nos tempos de hoje, a igreja vai ficar vazia, porque as pessoas não vão aceitar a forma dura com que ele falava. Ele não tinha meias palavras. Aleluias. Mas eu quero dizer para você nessa noite, ela pode não ser agradável, mas ela é eficaz para a vida de cada um de nós. E aquele homem, querido, Deus levantou ele para pregar em meio a uma situação difícil, onde os líderes estavam corrompidos, uma crise moral, a polícia extorquia o povo para engordar os seus salários, querido, fazendo falsas denúncias. Herodes era um devasso e adúltero. Aquele lugar vivia uma crise social, o povo trabalhava e os grandes é quem ficavam com lucro. Uma crise espiritual. O povo daquele lugar era religioso, mas não eram convertidos. O que nós devemos tomar cuidado nos tempos de hoje é para não nos tornarmos religiosos demais e não nos convertermos ao Senhor.
avião não leva ninguém para o céu. Jesus Cristo, quando carregou o madeiro sobre os seus ombros, quando passou todo aquele sofrimento, Ele nos leva para o céu. Aleluias. O arrependimento, ele prepara o caminho para uma grande bênção. E a importância que tem, porque quando a igreja se arrepende, quando a igreja está em comunhão com o Senhor, o mundo vê a salvação de Deus sobre a humanidade. E agora você já tem uma resposta. Se você pode ou não ser usado por Deus. E eu já vou encerrar aqui nessa noite. E eu gostaria de ler para você as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no primeiro capítulo, versículo 28 e 29. E diz assim a palavra do Senhor: e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Duas pessoas completamente diferentes, e agora eu quero passar para você aqui rapidamente nessa noite. Alguém em sã consciência imaginaria que o apóstolo Paulo sairia pregando o evangelho, almas se convertendo ao Senhor, igrejas sendo abertas e tendo ali assistências. Um homem arrojado, com coragem para servir ao Senhor, suportou os maiores sofrimentos que um ser humano pode suportar e se tornou, querido, uma das referências, uma das principais referências no meio cristão. Aleluias. Um homem que ainda muito jovem foi enviado para Jerusalém para estudar, querido, com o que naquela época eu acho que seria o professor top dos tops. E ele vai para estudar com Gamaliel, e ele é observado, e aquele jovem era corajoso, inteligente, e aquele jovem, naquilo que ele acredita, ele cumpre à risca o seu chamado até então. Mas um dia, querido, diferentemente de João Batista, que ainda no ventre o Senhor já havia preparado tudo, aquele homem tem um encontro com o Senhor, indo para Jerusalém no caminho de Damasco. Aquele homem sofre uma transformação, o seu coração foi rasgado ao meio. Jesus Cristo libertou, transformou, restaurou a sua vida, e ele começou a servir a Deus, ele começou a fazer aquilo que o Senhor tinha para a sua vida. E, queridos, ninguém em sã consciência imaginaria que Paulo fosse um pregador da palavra de Deus. E eu quero encerrar mostrando para você que para as pessoas que precisam de homens estudados, capacitados, os fariseus conheciam muito bem. Eles só não faziam porque eles preferiam tapear as pessoas em favor de si mesmo. Paulo era pessoa preparada porque ele conhecia tudo aquilo ali. E para quem não se acha, eu sou um coitado, um pobre coitado, Jesus Cristo te levanta, querido, como levantou João Batista, e Ele é quem te capacita, Ele é quem te dá as palavras. Se depender, querido, de nós, nós não somos ninguém, mas Ele sim, Ele nos faz, Ele nos coloca sobre os montes aplanados. Que você possa abrir o seu coração para o Senhor, e não abra mão daquilo que Ele colocou na sua vida. Seja corajoso, valente, fiel ao Senhor. E não se preocupe, querido, quando o pastor Araújo me disse que eu viria para cá, eu falei, misericórdia, Senhor. E eu comecei a pedir ao Senhor uma mensagem, comecei a meditar, e quis, querido, desanimar e falar com o pastor que eu não viria. E Deus me mostra esse texto e começa a falar. Fala o que eu te mandar. Fala aquilo que eu te der. Fala o meu evangelho, fale do meu amor. Então, querido, não abra a mão do teu chamado. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! Boa essa palavra. Boa é essa palavra. Boa é essa palavra.
Eu não sei se você pegou o que foi dito aqui nessa noite. João Batista estava no deserto, e os fariseus lá tudo estudado, os reis tudo lá, mas a palavra de Deus foi a João Batista, foi a João Batista que Deus levantou. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Meu querido, quando Ele quer levantar alguém para usar, Ele não pergunta nada para ninguém, Ele só faz porque Ele é Deus. Só coloca na dispensação, só coloca na vontade de Deus, porque Ele levanta quem Ele quer, porque Ele é Deus. Amém? Se coloque de pé nessa hora. Deus tem uma bênção para você neste lugar. Deus tem uma cura para você. Deus tem um milagre para você. Deus tem coisa grande para fazer na nossa vida nesta noite. Nesta noite, Deus tem algo para fazer na tua vida. Ele pode te batizar com o Espírito Santo, Ele pode te levantar, Ele pode dar os dons espirituais, Ele pode fazer o que Ele quer. Sabe por quê? Porque Ele é o dono dessa igreja, Ele é o dono das pessoas que estão nessa igreja. Ele é seu dono, Ele é meu dono, Ele é dono da terra, Ele é dono, e se Ele quiser, Ele manda esse coronavírus embora, porque Ele é o dono. Durande se aranda calabra chori andaraba sui iranda que a seremende reandorai libandora se mandahai indeblama subia. Senhor, nesta hora nós estamos diante da tua presença, Pai. Cada filho seu que está aqui tem uma petição das mais diversas diante do teu trono neste momento. E o Senhor é tão grande que perante 7 bilhões de pessoas nessa terra, o Senhor consegue discernir a voz de cada um aqui nessa noite, e nos chama pelo nome. Deus, nesta hora, abre as portas do céu sobre as nossas vidas, para derramar a tua alegria, para derramar a tua paz, para derramar o teu milagre, para batizar com o Espírito Santo, para renovar, para dar os dons espirituais. Deus, escuta a voz do teu povo, porque a tua palavra diz: se o teu povo clamar pelo teu nome, se humilhar, o Senhor abre as portas do céu para sarar a terra. Te pedimos pelo nosso país, te pedimos pelo nosso mundo. Repreenda essa epidemia, essa pandemia do nosso mundo, Pai, porque o Senhor é dono dele. Oh Deus, renova os teus filhos com teu Espírito Santo. Há quanto tempo, Pai, tem muita gente que não é renovada, não fala mais em línguas estranhas, não é alegrada mais no teu Espírito. Alegra nessa noite, alegra na internet, alegra, Pai. Landa chore anda calaia, ferre andarai, urimanda xere amanda calabra suri andarai. Alegra, alegra Deus, alegra Deus, alegra Deus. Renova a esperança que muitas vezes está se acabando. Renova, coloca de pé quem está caído, Deus, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluia. Assim te rogamos nessa noite, em nome do teu Filho Jesus. Cante, cante. Nada é impossível. Adore a Deus, porque Ele está aqui nessa noite. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Impossível para ti. Nada é impossível. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o Senhor tem a liberdade para agir na nossa vida. Haja, Pai, haja nessa noite, nos corações, tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Jesus.
és Jesus. Tu és a vida, tu